Reflexão da liturgia da palavra do quinto domingo do tempo da Páscoa. Neste domingo, a liturgia da palavra nos traz o tema da união com Cristo ou da unidade em Cristo. Estamos no quinto domingo da Páscoa. A liturgia continua com as características deste tempo litúrgico, ou seja, o testemunho da ressurreição dado pelos discípulos de Jesus Cristo. Para dar um testemunho autêntico, precisamos estar unidos a Ele. Sem essa união, esse vínculo com Cristo, nosso testemunho não é verdadeiro. É esse o critério fundamental para sermos discípulos de Jesus. O discípulo é aquele que segue o Mestre, que obedece aos seus ensinamentos, que lê pela sua cartilha, isto é, pelos seus mandamentos. Se Cristo é nosso Mestre e Senhor, é a Ele que temos que obedecer e seguir, e a mais ninguém. Assim, a primeira leitura traz o testemunho fiel de Paulo, porém, ele teve resistência em ser aceito, tudo por causa do seu histórico de perseguição aos cristãos. Ele havia demonstrado, por palavras e atos, que não estava unido a Cristo. Assim, quando se converteu, teve certa dificuldade de ser reconhecido como verdadeiro discípulo, mesmo tendo um discurso eloquente, inflamado. Foi preciso que o outro apóstolo, Barnabé, tomasse Saulo consigo e o apresentasse à comunidade. Como Barnabé era alguém de confiança, as pessoas confiaram na sua palavra e aceitaram Saulo, que depois se tornaria Paulo, o grande missionário. Barnabé relatou o encontro de Saulo com o Senhor e como o Senhor lhe havia falado. Esse testemunho de Barnabé a respeito de Saulo o introduziu na comunidade e ele pôde então desenvolver seu trabalho missionário com a firmeza e a coragem que lhe era peculiar. Paulo tornou-se assim um dos apóstolos mais importantes, embora não tivesse tido a graça de estar pessoalmente na companhia de Jesus. Mesmo assim, devemos a ele a propagação do cristianismo e a formação de muitas comunidades. Com Paulo e os demais, a igreja crescia em comunidade de comunidades e se espalhava pelos quatro cantos da terra, no sentido simbólico do termo. Temos em Paulo o aspecto da igreja missionária, católica e apostólica, no sentido estrito do termo. Missionária porque assumiu a missão de Cristo, católica no sentido de sua universalidade e apostólica porque está alicerçada nos apóstolos. Hoje, ela é, além de missionária, católica, apostólica e romana, porque em Roma está sua sede, sob a égide do sucessor de Pedro, o Papa. É essa igreja que nasce unida a Cristo, no livro dos Atos dos Apóstolos, e assim quer permanecer. Essa igreja deve ter suas ações embasadas no amor a Deus e ao próximo, como mostra a segunda leitura da primeira carta de São João. Nessa segunda leitura, encontramos o pedido para amar não apenas com palavras ou com a língua, mas com obras de verdade. Somente assim demonstraremos que estamos unidos a Cristo, isto é, do lado da verdade, como afirma essa leitura. Quem ama faz o bem a seu semelhante, e quem faz o bem a seu semelhante tem a consciência tranquila. Esse deve ser o comportamento do discípulo missionário de Jesus Cristo. Ter a consciência tranquila não tem preço, e Deus é maior que a nossa consciência. Assim sendo, quem age em sintonia com Cristo tem a consciência tranquila. Assim, quando a nossa consciência não nos condena, sentimos confiança de nos dirigir a Deus através das nossas preces, das nossas orações. Temos a liberdade de pedir e de agradecer, isto é, de nos relacionar com Ele, porque mantemos nossa fidelidade a Ele. Essa fidelidade se revela na vivência dos seus ensinamentos, dos seus mandamentos. E o mandamento é amar a Deus e amar uns aos outros. Desse modo, quem cumpre o mandamento de Deus está com Ele, diz essa segunda leitura. O vínculo que nos une a Deus é o cumprimento do seu mandamento. Quem diz que está unido a Deus, mas não vive os seus mandamentos, não está unido a Ele. É como um ramo fora da videira. Assim nos mostra o Evangelho de hoje. Neste Evangelho, Jesus se apresenta como videira verdadeira.
tendo Deus Pai como agricultor e nós, seus discípulos, como seus ramos. Essa imagem elucida bem o sentido da unidade de Cristo. Quem está unido a Ele está unido a Deus, e quem está unido a Deus produz bons frutos. Essa é a síntese do Evangelho. Assim, todo discípulo deve estar unido a Cristo e se esforçar para permanecer nessa união. Como numa videira, os ramos envelhecem e se enfraquecem. É preciso que, vez por outra, seja podada para dar novos brotos, recuperar e se revigorar, mas nunca se desconectar desse tronco que é Cristo. São muitos os desafios que nos enfraquecem enquanto ramos desta videira. Por isso, não podemos deixar de nos alimentar pela seiva que vem do tronco dessa videira que é Cristo. Para se alimentar da seiva de uma árvore, o ramo precisa estar unido a ela. Assim, quem perde o vínculo com Cristo e vai para outros caminhos é como o ramo que se desligou da videira. Ele seca, e ramo seco não dá fruto, servindo apenas para ser jogado fora ou queimado. Assim, Jesus usa a parábola da videira para falar da necessidade dos seus discípulos continuarem unidos a Ele. Hoje são muitas as doutrinas contrárias a Cristo. Se não tomarmos cuidado, acabamos por ser cooptados por elas. Por essa razão, a Igreja procura manter sempre essa unidade e fidelidade, mesmo que por causa disso seja criticada ou perseguida. Somente quem não entende o sentido dessa unidade vai por outros caminhos ou critica os procedimentos da Igreja. Aquele que permanece fiel à doutrina da Igreja, nos ensinamentos de Cristo, é ramo unido à videira, é ramo que produz fruto. Cristo quer que seus discípulos deem muitos frutos e frutos bons, frutos que gerem outros frutos, como a dinâmica da semente. Assim, vez por outra, é bom checar nossa vida espiritual e pastoral para ver se estamos bem unidos a essa videira que é Cristo. Caso percebamos alguma falha, precisamos imediatamente corrigi-la para que nunca haja a desconexão de Cristo. Coloquemo-nos então nas mãos do agricultor, Deus Pai, para que Ele cuide dos ramos dessa videira que somos nós. Não murmuremos quando Ele nos podar. É para o nosso bem, para o nosso crescimento. Ramo que nunca foi podado não produz frutos de qualidade. A poda é dolorosa, mas necessária para o crescimento dos ramos e necessária para a produção de bons frutos. Assim, a dinâmica que Deus usa para o nosso crescimento na fé é a mesma que o agricultor usa com as suas videiras. Ele poda, irriga, coloca adubo e aguarda os frutos. Aguarda o tempo que for necessário, de acordo com a natureza de cada um. Mas se não dermos fruto, ele cortará de vez, pois videira que não dá fruto inutiliza a terra. E o agricultor precisa que a terra produza. Assim também acontecerá conosco. Precisamos nos manter unidos a essa videira que é Cristo e produzir bons frutos. Frutos de justiça e de paz. Frutos de amor a Deus e ao próximo. Frutos de compromisso com a vida. Eis a nossa missão, a missão de todo batizado que quer ser discípulo missionário de Jesus Cristo. É o que nos pede a liturgia da palavra deste quinto domingo da Páscoa, o domingo da videira verdadeira. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.